que é uma equipe incansável, né? Todo mundo está aqui, JG, Janaína, Ierê veio para a mesa. Agradecer as minhas colegas e amigas do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né? Que sempre apoiam os eventos, né? Que eu faço e também estão apoiando esse evento. Agradecer também a presença do Felipe Pitanga e da Samanta Brasil, críticos de cinema, que estão fazendo um registro audiovisual, né? E vão fazer, provavelmente, entre hoje e amanhã, as postagens nas redes sociais. Aí a gente vai compartilhar o vídeo do debate na página do Centro Afro Carioca, provavelmente nas outras páginas dos grupos que estão apoiando, como a página do NEAB, a página Antropologia do Cinema, que é do GRAPA, o grupo que eu coordeno. E, enfim, dizer que eu estou muito feliz, eu estou muito emocionada, então eu estou me enrolando com as palavras também. E eu queria agora compor a mesa. 80 anos de Zósimo e seu Rio de Cinema de Memórias e de Heranças Africanas. Para compor a mesa, eu chamo a Lisa Viana, né, diretora do Centro Afro Carioca de Cinema. Ierê Pereira, fotógrafo. Professor Roberto Borges, Cefete. Coordenador do mestrado do PPE, que esse ano estava conosco nos 10 anos do Encontro Afro de Cinema Brasil, África e Caribe, do Brasil, África e Caribe. Volta aí, Pereira, por favor, sobrinho, fotógrafo. E eu também vou compor a mesa. Eu acho que a gente tem mais ou menos 30, 40 minutos para fala, e acho que começa a fala com o Abismo, né? Termina comigo. Sim, começa com você. Acho que começa com você, e aí a gente vai. Lisa, Ierê, Roberto, Antoninho e eu termino. Eu acho que é uma boa dinâmica de espaço. Obrigada. Bom, gente, bom dia. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Dizer que eu fico muito feliz porque eu acho que a gente junta vida, política, vontade de transformar. Está todo mundo aqui sábado de manhã, vendo memória, prestigiando a obra do Zósimo e prestigiando principalmente a cultura preta nesse país e a importância dela. Eu, na verdade, eu quero ficar hoje num lugar mais de escuta. Quero só dizer que eu estou muito emocionada de rever esses filmes. Eu quero ficar num lugar mais de escuta e passar a palavra e agradecer a todo mundo. Obrigada. Rapaz, primeiramente eu queria parabenizar pelo evento, saudar a mesa aqui, todas e todos. Bom dia, gente. Para mim é muito difícil começar, né, o debate assim, de estalo, mas vamos lá. Eu tenho muito prazer em ter conhecido essa figura emblemática que é Zósimo Bubu, né? Para nós ele foi, e vai continuar sendo sempre, né? Zósimo Bubu é uma figura que andava na rua, é uma figura que a gente se encontrava muito, enquanto ele pôde, né? A gente se encontrava muito nos botequins, na Lapa, na zona portuária, na cidade do Rio de Janeiro, andando, né? Quando eu conheci o Zósimo, ele frequentava muito ali o Carlitos, que era um botequim muito pequenininho que tinha ali na Álvaro Alvim, né? Ali quase em frente ao Teatro Rival. Era um botequim muito pequenininho mesmo. E no Teatro Rival aconteciam muitas manifestações culturais, como acontece até hoje. Só que naquela época, a rapaziada, os artistas, o pessoal de cinema, o pessoal de música, o pessoal de teatro, de dança, circulava muito ali, que era onde a gente travava os debates, porque estava ali ao lado da Câmara, né? Então a gente também encontrava os políticos e botava o dedo na cara, e o Zósimo era desses, né? O Zósimo era desses. De vez em quando ele esbarrava com alguém e dizia: porra, você não tá com nada,
tá aí pra quê? Né? Cobrava, ele cobrava. Então, era muito interessante. Eu era bem jovem na época, e era muito interessante para mim, principalmente como fotógrafo, ver essas pessoas, né, essa figura do Zósimo. Né? Tinha um outro fotógrafo que acho que foi quem nos aproximou, que era o Wilton Cobra, que era uma figura linda também, né? Um negro alto, esguio. Você lembra dele? Né? Esguio, estava sempre com um coletinho de fotógrafo e umas caixas de fotografia debaixo do braço. Naquela época a gente não tinha os digitais, né? Então a gente andava mesmo com caixa de fotografia debaixo do braço. E quem me aproximou do Zósimo foi essa figura, que infelizmente também já nos faltou e é muito pouco lembrado. Por isso que eu fiz questão agora de trazer a figura desse cara, que também é um cara de cinema, né? E ele tinha participado de muitos filmes na época que o cinema brasileiro tinha essa pegada de mostrar turma dançando, tocando, né? Aqueles filmes preto e branco, lindos. O Cobrinha, ele virou fotógrafo, né? Mas antes disso, ele era percussionista, então ele tocava, ele viajou, né, em cruzeiros e tal. Pois é, por isso que eu estou trazendo isso aqui agora, essa figura que era fantástica, e fotografou tanta gente boa. Ele fotografou o Grande Otelo, ele fotografou toda aquela galera daquele movimento do cinema, daquela primeira hora de cinema bom, né, da Embrafilmes e tal. E ele foi esse cara que me aproximou ao Zósimo, me apresentou ao Zósimo e falou: pô, esse garoto aqui está fotografando e tal, não sei o que. A gente conversava, de vez em quando a gente se esbarrava ali, ele tomava muito um gengibre, Zósimo Bubu, né? Tomava muito um gengibre ali, e eu sentava e ouvia, não tinha muito o que falar. Vai falar o quê para essas figuras? Né? Os caras estavam fazendo acontecer naquele momento, né? A cidade pulsava por conta desses caras, então eu não tinha muito o que falar, eu ouvia muito. E aí colei com o Zósimo, e de lá para cá a gente produziu muitas coisas, né? E ele, depois que construiu junto com essa mulher guerreira, né, que resgatou ele de uma problemática de doença muito séria, né? Zósimo teve um pico muito grande de ascensão como cineasta, antes como ator, né? Essa parte eu só vim saber depois, mas como cineasta ele teve um pico assim, né? Depois do Abolição principalmente, né? Que foi um estouro, e aí ele adoeceu e por muito pouco a gente não perde ele, muito antes dele realizar tudo que ele realizou, né? Apareceu ele na cadeira de roda no República Tiradentes, e ele produzindo, apesar de estar na cadeira de roda, né, ali era 2004. Não, só isso, só tô acabando de ver isso. E ela resgatou e falou: vamos realizar os sonhos, né? Vamos realizar os sonhos, né? Quando ninguém mais acreditava, ela acreditou, trabalhou, trouxe ele à tona, e vamos realizar os sonhos. E os sonhos foram indo se concretizando muito gradativamente, e aí se construiu o Centro Afro Carioca de Cinema, e ele era sempre muito utópico, né? Durante esse período no Centro Afro Carioca de Cinema, principalmente às quartas-feiras, a gente assistia 4, 5, às vezes 6 filmes africanos. Para mim era um choque, porque a África que eu conhecia e que muitos de vocês conheciam naquele período era a África do Tarzan, né? Ele sempre me cobrava isso. Ele dizia: cara, a África é a África do Tarzan, pô, né? Um branco criado por macacos na savana africana, que ele fala com os animais e os nativos não, né? Olha como é perversa
essa construção da televisão, do cinema, da mídia, né, com relação a nós. Né? E aí, quando ele falava isso, eu chocava. Eu falava, pô, que isso, é isso mesmo? Que ele conseguia dar um nó na minha cabeça com relação a isso. E aí a gente discutia muito, conversava muito. Toda vez que eu chegava, ele me dava um caderno de cinema e falava, lê aí, depois a gente conversa. E aí eu lia o caderno de cinema, e depois a gente discutia, falava dos filmes, ele dizia, isso é uma porcaria, isso não vale nada, tal, não sei o quê. Mas ele sabia exatamente do que ele estava falando. Né? Ele sabia, ele conhecia a cidade, ele conhecia os personagens, ele era íntimo das pessoas, da rua, na rua. Né? Então, logo depois, quando chegou a internet, ele teve muita resistência, como todos nós, né, que no primeiro momento resistimos, né? E tem uma passagem com ele que é muito engraçada. E a gente estava pesquisando música para um filme que nós fizemos juntos, né? Eu tive a felicidade de fazer a minha primeira direção de fotografia num filme de Zósimo Bubu, né? Que é um poema para Solano. Um poema para Solano. No centenário de Solano Trindade, a gente fez um curta-metragem chamado Um Poema para Solano, e eu fiz a direção de fotografia. E aí a gente começou a pesquisar música para aquele filme, e aí eu comecei a mostrar para ele um monte de música. O Solano era pernambucano, e a gente começou a pesquisar um monte de música das orquestras de frevo de Pernambuco e tal, não sei o quê. E aí comecei a mostrar um monte de coisa para ele. Ele falou, cara, esse negócio de internet tem um monte de coisa mesmo, né? Eu falei, olha, tem tudo, cara. Inclusive teus filmes. Pô, pra quê, cara? Pra que eu falei isso? Ele pulou na cara, o quê? Quem foi que deixou colocar? Foi você. Se for que tinha sido eu que tinha colocado. Irmão, porque ele é um negrão, grandão, bonitão, mas ele era cheio de questão, né? Ele tinha uma digamos, ousada dele. E foi muito incrível esse dia, porque esse dia me marcou muito, né? Porque a gente discutiu, eu digo, não, cara, assim mesmo, as coisas chegam para as pessoas chegam lá e colocam na internet e vai rodar o mundo, as pessoas não conheciam, vão ver do outro lado do planeta e tal. E ele foi, sabe? E aí ele falou, pô, então tá aí o pulo do gato, né? Bom, enfim, esse cara, ele abriu um portal, sabe quando a gente vê desenho animado, que tem um super-herói que abre um portal e você passa de uma dimensão para outra? Então, ele fez isso com a gente, comigo, com Janaína, com o Antuen e com tantos outros com relação à África. Né? Ele abriu um portal e falou, entra aí. Aí a gente entrou, foi lá, viu o que era, voltou e falou, nossa senhora, que transformação que acontece nas nossas vidas quando a gente passa por essa experiência. Quando a gente pisa em solo africano e todos aqueles cacos de África que a gente tem na vida, cola na gente, faz um mosaico e fala, não, é isso aqui. Ó. Né? Bom, eu vou ficar por aqui, estou muito emocionado. Zósimo Bubu fez isso com a gente, abriu esse portal. E eu só tenho a agradecer, eu sou Zósimo Bubu para a vida toda. Obrigado. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Ana Paula pelo convite, agradecer a Bisa e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e muito emocionado também. Vai ser um pouco difícil falar sobre esse homem. Eu não tive um grande contato com o Zósimo, mas o contato que eu tive com ele foi muito marcante. Eu, quando conheci o Zósimo, em 2000,
2010, no início de 2010. Eu sou coordenador do programa em Relações Étnico-Raciais do Cefet-RJ, e naquele momento nós estávamos criando o programa de pós-graduação, e nós sabíamos do desafio que nós tínhamos pela frente. Era o primeiro programa em Relações Étnico-Raciais do Brasil, e nós já vínhamos enfrentando um monte de dificuldades. Eu tive, agora eu deletei, 71 e-mails de pessoas me dizendo para desistir da ideia, né? E pessoas a quem eu respeitava, pessoas que estavam ligadas à questão do combate ao racismo, e pessoas que eram muito esclarecidas, e todas elas me diziam que eu ia queimar o meu filme na estreia, né? Que eu não fizesse isso. E elas não estavam de todo erradas, não era maldade que elas estavam fazendo. Nós estávamos passando por um momento muito difícil. A CAPES, naquele momento, não discutia cotas raciais, né? Não queria discutir cotas raciais, e a discussão de cotas, né, estava na agenda, e nós queríamos criar um programa específico de combate ao racismo. E eu fui procurar o Zósimo e a Bisa, e bati lá na porta deles, sem nunca ter visto nenhum dos dois, sem nenhum dos dois ter me visto. E fui pedir a eles permissão para incluir o Centro Afro-Carioca no nosso texto de pedido a CAPES de aprovação, porque, na minha consideração, era impossível criar um programa de mestrado de relações raciais sem que o Centro Afro-Carioca estivesse junto naquele momento. E, como ele falou, o Zósimo era um homem enorme, grande e tal, e quando eu falei para o Zósimo, quando eu fiz o convite, o Zósimo chorou. E foi muito marcante, porque ele me disse o seguinte: ele falou, Roberto, eu passei a vida inteira batendo na porta da academia, e a academia nunca abriu a porta para mim. E eu não esperei que um dia na minha vida a academia viesse à minha casa me pedir para estar junto, né? E isso é inesquecível para mim. E a partir dali, nós começamos uma parceria, mas que ficou um pouco distante durante um tempo por um monte de circunstâncias. Eu tive que sair do Rio, eu fui trabalhar em Brasília, eu fui trabalhar no Ceará. E no ano passado, no ano retrasado, quando eu voltei, já vinha pensando em incluir as questões do Centro Afro-Carioca na minha pesquisa, quando eu recebo um orientando, que é o Inivan, que está aqui presente, uma pesquisa sobre um dos filmes do Zósimo. E a partir dali eu voltei às discussões, e a pesquisa surge muito recentemente. E no final do ano passado, no início desse ano, a Bisa me procura. Em setembro do ano passado, a Bisa me procura, em função de algumas questões necessárias no Centro Afro-Carioca, e a nossa parceria de fato se firma. E nós começamos um projeto muito recente no Cefet a respeito do Cine Afro-Carioca. Essa é a nossa pesquisa. É uma pesquisa que está iniciando, e eu queria falar algumas coisas, não da pesquisa, mas a respeito de algumas coisas sobre as quais eu tenho pensado. Qual é o nosso tempo, Ana Paula? Então está ótimo. Tá, então vou ser bastante rápido. Eu fico pensando, sempre que eu penso no Zósimo, eu penso na seguinte questão: como que um homem de 70 anos, aos 70 anos de idade, cria isso tudo, né? O que significa, né, uma pessoa chegar aos 70 anos de idade e criar um Centro Afro-Carioca de Cinema, que tem como objetivo a inclusão e o protagonismo de pessoas negras da África, do Brasil e do Caribe, né? O que isso significa para todos nós? E hoje, quando estava vendo o filme Praça Tiradentes, a Carmen fala uma coisa que eu acho fantástico, né? Que do perigo dos encontros, né? Porque os encontros, eles são perigosos pela potência, né, do que eles podem produzir. E o meu encontro lá com o Zósimo foi isso, né? Foi uma coisa que marcou minha vida de tal forma que até hoje eu não consigo falar disso sem me emocionar. E esse encontro que a gente está produzindo aqui hoje é um encontro bastante perigoso também, porque nenhum de nós vai sair daqui da mesma maneira que chega, né? Pois é. E assim, o cara, ele para mim, sinceramente, gente, o Zósimo é o cara, sabe? Assim, eu só consigo. O Zósimo era um cara visionário, era um cara corajoso pra caramba, né? E não
para mim, é um super-herói, de verdade. É um cara que chega e fala, bem, vou arrebentar isso tudo aí, começar tudo de novo, e é isso que ele faz. E eu tenho falado muito do cineasta carioca, recentemente nos congressos que eu vou, e sempre causa o mesmo impacto, né? Sempre as pessoas ficam muito impactadas com o que a gente mostra a respeito dele, né? E eu vou dar uma lida aqui rapidinho, porque eu sou professor e a minha memória já era um tempo, e eu preciso me guiar um pouco aqui pelo que eu escrevo, né? E eu digo o seguinte, se eu for muito enfadonho, vocês me desculpem, mas eu vou tentar ser breve. Todas as vezes que eu penso no Afro Carioca, eu penso na filmografia nacional, né? O que tem sido produzido no cinema brasileiro. E, obviamente, quando eu penso nisso, eu penso nessa nação em que, para o IBGE, são 53% de pessoas negras, que para mim não é só isso. Né? Para mim, esse número ele está muito aquém do que de fato existem de pessoas negras nesse país, principalmente em função dessa miscigenação, dessa história toda de miscigenação que nós temos no Brasil. A maioria dos nossos negros são construídos socialmente como brancos, exercem branquidade, exercem todos e acabam ocupando muitas vezes os privilégios que os brancos ocupam, porque isso tudo é referencial, né? A gente sabe que a questão da raça, de ser branco, de ser negro, isso é referencial, e a gente sabe também que muitos brancos daqui só são brancos aqui, mas isso não tira deles os privilégios de serem brancos, né? E aí, quando eu penso nisso, sempre me remeto ao João Batista Lacerda, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que foi um médico que em 1911, em Londres, ele foi defender uma tese de que em 100 anos não haveria pessoas negras no Brasil, né? Que a miscigenação seria o suficiente para acabar, para exterminar com todos os negros brasileiros. E em 2011, agora fez 100 anos, né? A profecia dele não se cumpriu, as pessoas negras, elas estão aí. Só que tem uma perversidade nisso tudo, que é o seguinte, a profecia não se cumpriu, mas o cinema parece querer cumprir, né? O cinema brasileiro, ele se esforça para cumprir essa profecia. Eu fui lá olhar quais eram as maiores bilheterias em 2007, né, quando o Zósimo cria o Centro Afro Carioca, para ver quem era que estava na tela e olhar as de hoje, né? Se nós formos olhar, eu fiz um levantamento aqui. O filme de maior bilheteria em 2007 era Grande Família, né, o filme. E aí eu vou olhar lá para a chamada, né, para os cartazes e tal. Eu não vi o filme, mas fiz uma análise dos cartazes e fiz uma análise na internet do elenco. Não tem gente preta, né? O outro era o Primo Basílio. Não tem gente preta. E o outro era uma animação, a Turma da Mônica, né? E a Turma da Mônica tem um Cascão lá que algumas pessoas defendem que era um menino negro, mas que na história não é construído como tal, né? E fui olhar de hoje, né? 10 anos depois, o filme de maior bilheteria que a gente tem hoje é Minha Mãe é uma Peça 2, né? Tem uma personagem negra que é empregada, mas que some, desaparece, né? E não mudou muita coisa nesses 2 anos, né? E as pessoas negras nesses filmes, elas aparecem em pontas, né, que duram segundos, e as produtoras de filmes nacionais, elas atuam e produzem seus filmes como se mantivessem não, né? Isso aqui é um texto que eu faço para a academia, que a gente não precisa modalizar. É para manter mesmo esse ideal de branqueamento do Brasil e o apagamento das pessoas negras existentes aqui. E, para mim, isso obviamente, ainda que ele não saia, uma tentativa de cumprimento daquele vaticínio do João Batista Lacerda. O Brasil vai ser branco, né? E quem assiste os nossos filmes fora do Brasil tem a noção clara de que aqui só existem pessoas brancas. Como também acontece com as nossas novelas, como acontece com o nosso livro didático, gente. O nosso livro didático só tem famílias brancas, né? E como acontece com toda a mídia brasileira, só brancos atuam. E a questão perversa de tudo isso é o seguinte: quando a gente pensa em filmes, os blockbusters nacional, como Minha Mãe é uma Peça, né? Esses filmes chegam onde, né? Eles vão, se você for num shopping do subúrbio ou da Baixada no final de semana, eles estão lotados de pessoas assistindo a esse filme. São crianças, são jovens, são adultos, né? Que não se veem ali na tela, né? Que não se veem representados ali na tela. E a questão é o seguinte: o que isso faz com a subjetividade dessas pessoas, né? Quais são as informações que isso introjeta na vida dessas pessoas?
E eu estou falando isso porque o Zósimo, há 10 anos atrás, obviamente, ciente de tudo isso, resolve mudar um pouco essa história, né? E eu digo mudar bastante essa história. Quem assistiu a vinheta dos 10 anos, viu ali como que essa proposta do Zósimo tem crescido e como tem trazido pessoas negras para o protagonismo e um número enorme de jovens que estão produzindo cinema de qualidade e sem recurso. Nós estamos fazendo agora um levantamento, né, com os meus bolsistas, que nós queremos fazer esse rastreamento. Desde o primeiro, quantas mulheres produziram? Né? Quantos homens produziram? Quantos filmes de temática LGBT foram passados? Quantos são africanos de que países da África? Né? Quantos países da diáspora têm sido representados? E no Brasil, a gente quer mapear o crescimento disso, porque para a gente é visível, é evidente que isso está crescendo, mas nós queremos estatísticas, nós queremos números, né, para mostrar isso tudo, né, que é fruto do trabalho do Zósimo, é fruto do trabalho da Bisa, e a gente não pode esquecer de dizer isso, né? E para mim, nesses 10 anos, o Centro Afro-Carioca ele tem se constituído como a mais sofisticada expertise brasileira na exibição, veiculação, divulgação, promoção, lançamento e descoberta de cineastas, de produtores cinematográficos e filmes especificamente afrodiaspóricos e africanos. Produzidos por pessoas negras brasileiras, pessoas negras do Caribe e de diferentes países da África. O Centro Afro-Carioca de cinema, para mim, ele é singular. E ele é possivelmente, e a gente também precisa fazer esse levantamento, eu acredito que sim, mas eu não tenho dados, o maior da América Latina. Né? E essa singularidade do Centro Afro-Carioca, ela consiste também, primeiro, na periodicidade, né? Esse encontro, ele acontece com uma periodicidade, e na relação contínua internacional, a gente não tem isso, eu não vejo isso em nenhum outro lugar, né? E por isso que a gente está pesquisando para ver se existe. Eu não tenho conhecimento da existência disso, né? E eu vou encerrar a minha fala, mas eu quero dizer o seguinte, né? Como pesquisador, como professor, eu tenho por princípio que uma importante forma de se combater o racismo e qualquer outra expressão de discriminação e preconceito se dá pelo conhecimento, né? E o conhecimento também pela educação. E, para mim, o cinema é um instrumento pedagógico, né, que ele pode ser bastante útil em análises sociais que revelam as distorções que a ideologia racista cria em relação à população negra. E, nesse sentido, os encontros de cinema negro, os Zósimo Bubu, os 10 anos desses encontros, é uma referência para uma juventude negra brasileira que tem despontado uma produção fílmica de altíssima qualidade. O poder do cinema em criar narrativas e seu alcance nos permitem afirmar que esses encontros são uma possibilidade de alteração da cognição de uma sociedade que insiste em ver, colocar as pessoas negras como subalternizadas. E para mim isso é fundamental. Eu acho que nós precisamos mudar a cognição dessa sociedade. Né? E no momento em que nós conseguimos mudar esse entendimento da sociedade do que são as pessoas negras, a gente vai ter conseguido um avanço bastante grande. E com um espírito de celebração e de alegria, e também um espírito de luta e de resistência, e com a convicção de que a educação, por meio da pesquisa, do ensino e da extensão, pode colaborar para mudanças positivas no mundo, que eu quero saudar o Zósimo Bubu por ter nos deixado esse patrimônio, esse legado maravilhoso. Muito obrigado, gente. Percorrer um pouco do que foi falado aqui pelo Ierê, pelo Roberto, eu sou da família, e vou falar um relato da linha visual, da imagem, que é o que eu me comunico hoje na minha expressão, do que eu aprendi com este homem Zósimo, tio, do qual ele me fez conhecer a geografia dessa cidade. A gente viu o primeiro filme, que foi... O primeiro não, mas esse importante filme, que é do Aniceto do Império, Dia de Alforria, e aí a gente, quando revê, vai dando desejos, né, de estar
percorrendo o tempo. Isso que a gente tem essa comunicação visual da imagem, que ela faz com que o tempo percorra e fixa para a gente essas memórias. E isso é uma grande aquisição do invento do homem, né? Essa possibilidade da sétima arte e a fotografia que está ali dando o passo para a imagem fixar essa memória para a gente. Conheci a Aniceto do Império, todas aquelas pessoas ali da Serrinha, e estar participando dessa equipe com os Zózimo, em 81, foi um caminho. Eu tinha, sei lá, 20 anos de idade, um pouquinho menos, 81, não antes, né? Não, mas Ali foi 81. Estava com 20 para 21 no final do ano. Enfim, não importa. Mas foi um momento de estar conhecendo aquele espaço geográfico da Serrinha, da Serrinha e da Madureira, esse reduto ali da Resistência. E conhecer o Aniceto com os Zózimo, participar dessa filmagem, para mim foi de uma fundamental importância. Acho que ali eu pude traduzir que o cinema seria a arte que eu queria percorrer, o qual eu percorro há 41 anos. Ele me deu essa injeção. Depois, com ele, eu percorro com a abolição. E a abolição foi uma discussão bacana, porque eu queria saber o dia seguinte, dia 14, né? Como é que ficaria a relação da população negra no dia seguinte. E aí é uma discussão bacana, porque eu não queria fazer um filme de narrativa, mas sim de participação, de relatos de tantas pessoas que estão ali. Eu acho que vale a pena, quem não conhece a abolição, ver que para mim é uma pós-graduação, um doutorado. E eu fui entendendo essa linguagem do documentário com este homem. Eu acho que a fotografia que eu hoje percorro no meu olhar é muito documental, mesmo estando na fotografia de cena de cinema, hoje migrando para a direção de fotografia. O Zózimo me trouxe essa linguagem musical, visual e artística também, né? Porque era um homem de uma elegância artística e, como sempre, uma discussão, como o Herê falou, leia, depois vem discutir comigo. Então, muitas brigas, muitas noites, e sendo da família, briga mais perto, né? Mais acirrada, né? A gente fica com vontade de... nem digo, mas faz parte do que eu aprendi, do que eu hoje, como educador também, como Roberto, passo para os meus alunos uma coisa visceral, né? Eu acho que quando ele fala do Centro Afro-Carioca e do encontro, que não é um festival, realmente é um encontro de pessoas que estão ali. E eu acho que esse caminho da academia, que a gente fica com a parte da arte, mas a academia é importante, que a gente vai fundamentar todo esse caminho. E quando você fala da questão de fazer a estatística, isso é importante, porque a gente só vai poder certificar na hora que a gente fala, tá aqui, tem uma pesquisa. E é isso. Eu acho que a minha faculdade de geografia também me aproximou muito disso. Eu pude ter a grande sorte de conhecer Milton Santos, que foi meu professor também, e isso foi para mim, todos os caminhos do que eu percorro hoje na minha vida é de um caminho que vem da educação da minha mãe que está aqui, da avó Rita que apareceu aqui na República Tiradentes, ali na conversa do Isidro, e é bonito, porque é uma resistência de uma cultura que ela tinha, da diversão, do entretenimento daquelas pessoas que estão ali de uma forma muito enraizada. E eu aprendi a dançar na feira com essa senhora que está ali. E eu acho que esse encontro também com o Zózimo e Lisa fundamentam esse momento que a gente está aqui sentado aqui hoje numa manhã de sábado. E eu tenho o maior desejo de poder estar percorrendo e estar em todas as manhãs que forem necessárias para que a gente possa, de fato, trazer essa cultura e trazer esse caminho que nós estamos discutindo aqui, que é o audiovisual, e dessa geração que está chegando aqui, né? E desse caminho que a gente está querendo se apoderar mesmo, que a gente não pode mais deixar passar para trás. Eu acho que o Zózimo deixou aqui um caminho tão especial e que a gente tem que estar sempre elevando e trazendo essa elevação para todos os patamares. Eu, quando estive na África, com a Lisa, com esse caminho que foi me dado pós ele não estar aqui com a gente, foi para mim reconhecer
o quanto ele é importante não só aqui, como fora daqui também. Então isso para mim me traduz em muitas dessas coisas. Eu acho que quando ele traz a memória do Wilton e de muitos outros Wiltons que estão por aí, a gente tem que hoje nos reconhecer. Então eu não vou me estender muito. Eu acho que a gente pode abrir um debate. Se eu fosse falar aqui do currículo da minha convivência com os ótimos, a gente ficaria aqui um ano conversando. Então, eu acho que a gente está vendo e se apropriando. E cada vez, eu só quero que a gente possa cada vez mais imprimir mais DVDs desses, colocar nos lugares, nas escolas. Eu quero que a gente consiga ter a verba necessária para imprimir isso e botar em cada canto. Eu hoje estou dentro de um projeto do audiovisual dentro do Senai e eu discuto isso sempre, ele sabe disso. Eu ontem levei 20 alunos para ver um projeto lindo de um ator chamado Wilson Rabelo, que está discutindo com Carolina de Jesus. Eu acho que o audiovisual é tudo, é um teatro que vai me fazer uma memória muito importante. Com 4 para 5 anos de idade, este homem me pega dessa ladeira e me leva para o Lago do Boticário para ver uma encenação de um elenco negro maravilhoso em memórias de Sargento de Milícia, que para mim foi incrível. Primeira vez que eu vou muito criança representar a família, né? Minha mãe sempre uma pessoa lutadora, e que, enfim, ele falou, não, tem que levar alguém da família para ver essa peça teatral que eu estou também protagonista, que fez ali no Lago do Boticário, um espaço que a gente não pode deixar cada vez mais, quando a gente vê cada geografia do Brasil, ou dessa pequena África, da República de Tiradentes, sendo degradada, não podemos deixar, porque são dobradores que conversam conosco, né? Então, quando eu estive muito jovem assistindo essa peça, foi um momento que eu falei, isso aqui é um caminho interessante, e eu era não tinha nem a possibilidade de poder traduzir isso, mas hoje eu consigo ter a minha memória e tenho aqui essa questão sensorial que percorre na minha veia e que vai para aqui, passando pelos meus filhos, esses momentos. Eu acho que esse encontro é isso, a gente tem que estar fomentando, mesmo com a casa, quando a gente conta aqui com as pessoas que estão aqui, a gente vai duplicar isso, e sempre. E como eu falei de um aluno, perguntou assim, professor, mas se vier um aluno, eu dou aula, e se não tiver, eu pego o espelho e me treino. Obrigada. Primeiro, é um grande prazer estar nessa mesa com vocês. Eu queria agradecer muito que vocês tenham aceito esse convite. Agradecer a Bisa pela confiança, né? Uma confiança que tem sido tecida desde 2015. Eu acho que é importante falar um pouco disso antes de falar do que eu vou falar, que é sobre cidade e memória. A gente nem combinou, hein, gente? Primeiro, Bisa, né? Eu não conheci os Zózimo, acho que daqui da mesa foi a única que não convivi com os Zózimo. Eu conheci os Zózimo cruzando com os Zózimo nas ruas, né? Na Lapa, né? Eu morei muito tempo em Santa Teresa, na Glória, então eu encontrava os Zózimo nas ruas e só me aproximei do encontro de cinema, na realidade, já depois do falecimento dos Zózimo, né? Fiquei um período internada, fazendo mestrado e doutorado, né, sem existir numa outra área, né? Não estudava cinema, né? Eu trabalhava com segurança pública, então eu estava internada mesmo. E eu só começo a me aproximar do cinema, me reaproximar do cinema, né, porque eu tinha estudado nos anos 90, no meu projeto de pesquisa que eu fui desenvolver no pós-doutorado. E o meu projeto e continua sendo, múltiplas cidades, representações do Rio de Janeiro no cinema e em outras mídias. E em 2015, eu ainda estava na Rural, a Naira Fernandes me apresentou a Bisa e falou assim, pega essa menina para produzir o encontro, para produzir o seminário do encontro. E eu tenho sido educada e treinada pelos meus colegas do Centro África Europa para produzir o seminário, e eu tenho aprendido muito com vocês. E tenho entendido que o encontro é um espaço educativo, né? É um espaço de educação, é um espaço que não apenas vai trabalhar com a questão dos filmes sobre os filmes afrodiaspóricos, mas também vai ensinar a andar pela cidade e vai ensinar a cinema, né? O encontro, da forma como ele está colocado nos espaços da cidade, faz isso, né? Os Zózimo faz a gente andar. A gente vai
do Museu de Arte do Rio, a gente vai para o Centro Cultural Justiça Federal, a gente vai para o Odeon, a gente entra no cinema, a gente ocupa o cinema, ocupa os espaços que a gente deveria ocupar sempre. Oi? Os botiquins e as festas principalmente. Tem todo um off-encontro de cinema negro que vocês não têm noção. Né? E aí, nesse sentido, quando a gente terminou o encontro desse ano, eu tinha conversado um pouco com a Bisa, né, sobre a minha pesquisa e sobre uma angústia que eu sinto, que é realmente uma angústia, que é o mapeamento que o Roberto faz com a questão do cinema negro, eu faço com o cinema de cidade. Né? Então, eu tenho feito um mapeamento a partir da retomada do cinema sobre o que é produzido sobre o Rio de Janeiro e quais são os olhares do Rio de Janeiro. E os olhares do Rio de Janeiro são sempre os olhares estereotipados. Né? A gente faz papel, e a gente, eu estou falando, né, os negros fazem papéis subalternos, a gente faz o papel dos bandidos, né, e são essas representações que circulam no exterior. E essa é uma angústia eterna, né? Quem trabalha comigo já sabe dessas minhas angústias eternas. E de que forma a gente tem pensado no espaço urbano. E eu conversando com a Bisa sobre a pesquisa, a Bisa fala para mim assim, tem os filmes do Zósimo. Eu falei, então você posso pegar os filmes do Zósimo para ver e trabalhar? Mas claro que pode. E aí a gente tem a ideia, né, porque nós somos, né, a gente não pensa pouco, né, Bisa? Vai trabalhar com os filmes, vamos trabalhar direito, vamos botar todo mundo para ver os filmes juntos. Então a gente tem a ideia desse evento hoje, sábado de manhã, para dar conta de vamos assistir todos nós os filmes do Zósimo juntos e vamos homenagear os Zósimos juntos. Né? E a partir dos filmes do Zósimo, né, eu percebo que ele tem uma preocupação muito grande com esses territórios negros do Rio de Janeiro. Né? É a zona portuária, a Praça Tiradentes, a Madureira. E não é só uma preocupação de fora desses espaços negros do Rio de Janeiro. É uma preocupação de dentro, é um olhar que chega onde ninguém chega. E ninguém chega mesmo, né? Assim, nesse mapeamento, talvez, historicamente, cobrindo esses 25 anos, apontar, né, as preocupações e essas questões, só quem fez foi o Zósimo, né? Aparece no filme do Zósimo coisas que estão muito presentes para a gente, como a questão da Praça Tiradentes e a ocupação, reocupação, desocupação eterna. A Praça Tiradentes é sempre pensada pela prefeitura, né, nesses jogos, né, urbanos. A questão da Feira Elite, que é muito recente, né, a desocupação, né, e o término da gafieira, o espaço de sociabilidade dos negros, então cada vez vão ficando mais restrito, sem que a gente ocupe efetivamente essa cidade de forma democrática. Né, a zona portuária, que deveria ser, né, um espaço de visitação, de turismo, e é muito interessante porque hoje tem projetos de turismo voltados para a zona portuária e também para o Morro da Providência. No Morro da Providência, especificamente, tocado por moradores da favela do Morro da Providência, a zona portuária virou a zona portuária que a gente conhece, mas que tem uma outra zona portuária que continua lá, persiste, o Zósimo filmou, e ninguém fala praticamente. Talvez quem esteja falando também nas nossas conversas e na minha pesquisa seja a nova geração, né, que perpassa, acho que a fala de todos nós, perpassa a pesquisa do Roberto, perpassam os meninos que dialogam com a Bisa e com a equipe do Centro Afro Carioca. Que talvez essa nova geração de cineastas tenham se preocupado, estejam se preocupando em recontar essa história da zona portuária. E Madureira, que é um tema eterno, né, para mim, para os grupos de pesquisa do qual eu faço parte. Eu nasci em Madureira, né, trabalhei com Madureira a vida inteira. O Museu Afrodigital, do qual eu sou uma das coordenadoras, Maria Alice também é outra coordenadora, tem um projeto sobre Madureira, enfim. Então, as imagens de Madureira também, algumas vezes, são imagens estereotipadas e o Zósimo não, né? O olhar que chega é onde ninguém chega. E aí eu estou falando das paisagens urbanas, mas também pensando na questão da cidade da memória, e eu já estou finalizando, registrar, né, a nossa história, porque poucas vezes a gente registrou a nossa própria história, né? A gente não tem a possibilidade de fazer, por exemplo, uma história do jazz, como Ken Burns fez nos Estados Unidos, porque mesmo num espaço segregado havia registros sistemáticos, os nossos registros todos praticamente estão na mão de empresas privadas. Né? Então a gente não tem acesso, a não ser os nossos acervos
né, dos nossos baús, dos nossos álbuns, das nossas avós. Né? Então é importante o registro que o Antônio faz, que o Herê faz, né, que Zósimo fez, e que Zósimo está aí trazendo para a gente até hoje. E eu queria finalizar dizendo que o cinema do Zósimo, o cinema como um todo, mas o cinema do Zósimo, né, e participar dos festivais mais perto, principalmente também do encontro de cinema negro, me deixou academicamente menos egoísta. Né? Porque na academia, a gente às vezes pega os temas, agarra os temas são nossos, e a gente fica muito irritadinho quando pegam os nossos temas para brincar. E no final das contas, os filmes são para ser vistos, são para circularem, né? É para o mundo, não é para a gente. Então, quanto mais gente assistir os filmes do Zósimo, quanto mais gente estiver nos encontros de cinema, quanto mais gente puder circular os festivais de cinema como todo, que são muito diferentes do encontro de cinema negro, né? Quem circula para o festival vê a diferença, né, da circulação, de ocupação, e quanto mais a gente puder escrever sobre filmes, os filmes que a gente faz, é melhor, né? E a gente fica bem feliz. E aí eu queria agradecer mais uma vez, né, e passo a palavra para a plateia para a gente fazer um pequeno debate de 15 minutos antes da exibição de 13 horas. Obrigada. Meu nome é Heloísa, eu sou ex-aluna do CETET, pela do professor Roberto. Queria agradecer a oportunidade que ouvimos de pessoas que estão mantendo uma memória. É muito importante, né, que a gente pensa muito. Estava até conversando com o Tobias Cajamiro, nós somos museólogos. Televisão, às vezes falamos em cinema, muito raramente, e em museu nem se fala, né? Então, a gente está até com um projeto muito pensando sobre isso, nas memórias negras dentro dos institutos de memória nacionais que nós temos. Mas a minha pergunta, assim, é para o sobrinho dele, para saber como é que é a relação, como é que foi a relação dele com a família, porque me parece que ele era um espírito livre, né? Então, se trazer para dentro de um Rio de Janeiro, dentro de um Brasil, tudo trazer a nível nacional praticado, queria fazer cinema, ser negro, queria fazer cinema, dizer para dentro da família, embora se tenha uma família que possa ser até ligada à arte, né? Não, eu vou viver de cinema, eu vou fazer fotografia, eu vou ser isso. Como é que foi isso dentro da família? Eu vou falar a minha memória de criança. E uma pessoa que poderia fundamentar mais é que está do seu lado, que é minha mãe. Conviveu com ele todo esse caminho dessa palavra. Mas vou dar um pouco da memória das minhas crianças, porque sempre foi para mim um caminho. Eu já nasci com meu tio, já num momento do cinema novo, num caminho contrário, pegando o CPC da UNE, todo esse movimento que hoje a gente vê aí a turma, né, estudantil, e ele estava ali participando desse caminho, né? E eu tenho essa memória porque a gente conversou e a gente sempre teve esse debate. Segundo, eu vou falar dentro do olhar da minha avó, que era uma pessoa que tinha um carinho, um absurdo por este homem, filho, e que ela sempre deu esse grande apoio para essa arte que ele desejou, né? Teatro e o contramão que ele fez como ser um ator protagonista de uma primeira novela nos anos 60, participou de Oduvaldo, Zé Celso. Tem tantos caminhos que ele percorreu, e desse grande momento de apogeu como ator, um ator que conseguiu fazer um trabalho contramão, porque ele não queria ser o empregadinho, o varredor de rua, o assessorista. Ele sempre buscou um caminho mais sério de uma relação da atuação dele. Então ele trabalhou, conseguiu fazer um caminho com Glauber Rocha, pegou o movimento do cinema novo, um homem que conseguiu traduzir com a sua expressão o caminho internacional. Então ele filma com Bercast, vai para a França, tem trabalho com um filho do Chaplin, Sidney Chaplin, e todo esse caminho que ele percorre, eu lembro muito criança, aqui no Feijão da Vovó, era preenchido desses atores e atrizes, como Norma Bengel, como
é a Leila Diniz. E aí ele vai protagonizar junto com o Antunes Filho o Compasso de Espera. Aí ali é um caminho muito sério, né? Da posição dele, a discussão social do negro, e é o primeiro e único filme que o Antunes dirige na vida dele, como diretor de teatro. Então é um filme que eu lembro de uma forma muito criança, mas depois a gente vai amadurecendo, vai vendo, né? E depois esse momento em que o próprio centro resgata e restaura esses projetos, a gente se apodera mais, e aí entra numa discussão. Mas falar com uma memória desse caminho, a primeira memória do encontro, né? De encontrar Vinícius de Moraes com meu tio, Tom Jobim, Ipanema, todo esse reduto do caminho da bossa nova, ele estava lá, quer dizer, o jazz, os músicos de jazz que vinham para o Brasil, ele estava lá discutindo, vendo e conversando com a família sobre isso. Os encontros de domingo na casa da gente, onde tinha lá um High Fidelity que ele conseguia um LP importado e trazia essa memória. Então isso eu convivi, então o jazz, a música que eu estudei, que estudo, hoje eu tenho um filho músico que já escreve para orquestra, eu acho que está meio que numa genética, porque a gente conversava isso, né? Eu estudei música, estudei com Paulo Moura, Roberto Guima, nossa, muito querido, mas eu fui para a imagem. Mas isso tudo foi uma cultura que veio desse caminho. E acho que traz para a irmã dele também isso, também, esse momento, o momento de uma irmã que é da área médica e ele de um caminho que era sai de uma escola técnica de contabilidade lá em Quintino e enfim, vai embora para a história. Oi? Helena não quer falar, não quer responder. Não, eu só vou fazer. Eu sou Helena, com muita honra, de Zózimo Bubu. Desde a nossa infância, quer dizer, minha mãe era uma mulher que trabalhava como cabeleireira em Botafogo, fazia cabelo de negras e brancas. Ela sempre teve a casa aberta para todos. E meu irmão, eu, infelizmente, quer dizer, felizmente, porque eu gosto da minha profissão, mas eu caminhei pela academia, pela coisa um pouco mais rigorosa da vida. Eu dizia, eu não quero isso, eu quero diferente. E o meu diferente é o que eu fui buscar. O meu irmão era aquela pessoa muito querida pela minha mãe, porque minha mãe olhava e dizia, essa menina é muito chata. Eu era. E meu irmão era maravilhoso, era aquele filho que conversava com a mãe, compreendia a mãe. Ela dizia metida besta. E então, ele, desde pequeno, ele tinha esse sentimento da arte. E ela, como cabeleireira, ela dizia, vai meu filho. E ele foi crescendo, ele foi um menino que estudou contabilidade, poderia ser um contador, ia fazer concurso para o Banco do Brasil, ele disse, não faço. Podia fazer, nós éramos pobres, mas naquela época era muito bom ser funcionário do Banco do Brasil. Mas ele disse, não, eu não quero. E nós morávamos em Botafogo, e ele já ia para Ipanema e caminhava com artistas, com músicos, com pessoas muito interessantes dentro da arte do Rio de Janeiro. E daí ele foi se descobrindo, foi crescendo, foi realmente se posicionando, porque quando ele não aceitava esse papel chamado menor, que eu digo que tem dignidade, a pessoa que trabalha na cozinha, que faz... Isso é digno. Agora, ele dizia, eu não vou fazer o que penso que um negro tem que fazer. Eu vou fazer um diferente. Então, para eu fazer um papel, eu vou fazer... Por exemplo, ele trabalhou com René de Vilmont, fazendo um homem que era um médico negro, que se apaixonou por uma menina branca e passou toda aquela questão que nós vivemos hoje, que é o racismo dentro do nosso país. Ele contracenou muito bem com Leila Diniz, moraram juntos em São Paulo. Então ele teve uma trajetória de vida que ele fez a opção. Ele era aquela pessoa que quando estava adulto sentava no restaurante, qual é esse que tem aí? Chamado, tem aqui na praia de Botafogo, tem no Leblon, comum, de pizza, como é o nome? Esse, qual é o nome? La Mole, muito obrigada. Ele sentava no La Mole, no Leblon, com os amigos, todos cineastas, e ele estava duro. Ele dizia, eu vou comer só um serviço e um chopp. Saía nessas condições. Mas ele não perdeu jamais esse veio. Eu vou trabalhar. E quando trabalhava muito bem.
Ele era um homem que, quando chamavam para ele fazer um filme em Paris, naquela ocasião, para entrar no avião, o homem ia todo decente, de paletó. Ele botava o paletó no dedo, aí saía nos jornais, o Globo, Manchete, Jornal do Brasil, Zósimo, o negro mais bonito do Brasil, viajando para Paris nessas condições. Então, meu irmão, ele foi um homem fervoroso em relação à arte, na condição de priorizar o olhar do negro, mas o negro, como nós estamos vendo hoje aqui, com poder, ele é empoderado, não aquele negro que todos, a maioria, desejaria que fosse o submisso. Então ele não aceitava. Certa ocasião, ele ia trabalhar com Tônia Carreiro para fazer um papel de motorista. Ele disse, eu não faço. Esse papel eu não vou fazer. Ele tinha um tostão, ele ia ganhar um troco, ele disse, não faço. Ele fez até alguns papéis, outros, mas esse ele disse, eu não faço. Então, na trajetória do meu irmão, ele foi sempre um homem que lutou com um apoio familiar. E quando ele conheceu aquela menina ali chamada Pisa Viana, Pisa Viana, que foi uma pessoa extremamente importante na vida do meu irmão, é uma mulher guerreira, uma mulher que os dois tinham uma relação, parece que eles nasceram um para o outro, à medida em que havia ali uma conjugação entre os dois. A gente se potencializava. Ele me potencializava e eu a ele. Havia uma troca ali de energia entre os dois. E eu sempre me orgulhei desse irmão. Tivemos alguns embates, né? Porque eu toda caretona e ele todo anárquico. De vez em quando tínhamos embates, mas era muito interessante. E aí, seu meu irmão, eu não sei se completou. Eu só quero fazer um comentário. É só um comentário, porque eu estava lendo a vida do Zósimo, né, naquele livro lançado pelo Afro Carioca, e o Roberto falou que em 2007 a maior bilheteria era o filme A Grande Família. A maior bilheteria da Tropa de Elite. A segunda era a Grande Família. Era a Grande Família. E na parte em que eu estava lendo hoje, o Zósimo foi convidado. Ele conhecia o diretor da Grande Família original, a primeira, e teve um embate com esse diretor, porque tinha que ter uma família negra na Grande Família, e não tinha, e não teve, continuou sem ter até o final, né? E a grande ironia disso, que embora a Grande Família fosse a segunda maior bilheteria da semana, no momento atual, no centro da cidade, só quem lota sala de cinema para filme nacional são os encontros do Afro Carioca, né? Não tem outro. Então isso é um paralelo que o Zósimo criou e que falta a academia e falta mesmo a cinematografia do Brasil reconhecer isso, que quem está lotando cinema no momento e nas principais salas do Rio é esse encontro. E é muito interessante, muito emblemático, né, você trazer isso, porque o Cine Afro Carioca é lançado justamente no ano em que a Grande Família estoura na grande mídia, né? E é uma coincidência bastante interessante, né? Assim, nessa minha formação da fotografia, e desses meus 41 anos de trajetória no cinema, e do qual eu fiz fotografia de cena, que é essa interlocução de cartaz, e eu lembro quando o Zósimo fez a abolição e ganhou um prêmio do melhor cartaz em Cuba. E esses filmes que foram citados todos aqui, os cartazes todos, a maioria foram feitos por mim. Então é só para poder... tá ali, tem uma assinatura, não estou querendo botar isso como um brilho, mas aqui é fazer que engraçado. Eu participo desse caminho da linguagem, e aí eu falo assim, agora é o momento da gente fazer cada vez mais a nossa grande família. Né? Eu acho que Olá, bom dia. Eu falo bom dia porque eu não sei ainda, eu sou regida pelo estômago. Primeiramente, eu parabenizar a mesa, parabenizar especialmente a colega Ana Paula. A gente sabe muito bem que a gente está passando na UERJ, você ter força de organizar eventos como esse, eu acho que é louvável. Então, acho que está de parabéns triplamente. E aí a questão vai um pouco nesse sentido, né, Roberto Carlos, né? É uma questão que tem me preocupado muito. Eu acho que a gente está num momento de encruzilhada em que as pessoas acham que a gente pode dar algo sem receber, pode fazer cinema sem receber. Eu acho que um
ponto que me toca muito é a ausência de financiamento para esse cinema que a gente sabe que existe hoje. Você falou de uma geração jovem que está aí produzindo, mas me passa que está produzindo sem recursos. E aí eu me preocupo muito com isso, porque ao mesmo tempo em que é um ato de resistência, mas também é algo que a gente precisa evidenciar que não pode parar por aí. A gente precisa demandar investimentos e dinheiro público, né? Dinheiro público, exatamente porque é uma questão também de representatividade. A gente é mais de, eu vou dizer aqui, 60% da população, diz que é 57%, mas a gente é bem mais de 60%, né? Se a gente for pensar de forma crítica. Então, um país assim, que é não branco, majoritariamente, que a gente não tem representatividade nas telonas. Então, queria saber um pouquinho de vocês sobre esse olhar em relação ao financiamento público, em relação ao cinema, principalmente cinema produzido por cineastas negros, produtores negros, nesse momento em que a gente vive, né, de que educação é acessório, cinema é acessório, cultura é acessório, enfim, queria que vocês falassem um pouco sobre esse momento emblemático que a gente vive, que eu acho que é um momento que a gente precisa se fortalecer, mas também, né, sair dessa coisa do heroísmo. Né? A gente não é herói, a gente é ser humano, precisa de recursos para existir e sobreviver, enfim, seria só isso. Eu só queria complementar e fazer mais uma pergunta, se o Centro Afro-Carioca de Cinema tem um projeto de construir um longa-metragem sobre o Zósimo, porque recentemente eu vi do Antônio Pitanga, achei extremamente interessante, seria oportuno para divulgar a figura nacionalmente e internacionalmente. É sobre o documentário que você está perguntando? Na verdade, a gente tem projetos, sim. Na verdade, a gente tem 3 projetos com 3 diretores diferentes. Um deles já entrou em edital e não foi aceito. E a gente tem esperança de que daqui a pouco a gente consiga isso. Para a gente é muito importante que a gente consiga isso. Como que é seu nome? Alexandre, eu concordo integralmente contigo. Inclusive, eu tenho dito que está na hora das pessoas pretas começarem a produzir blockbusters, porque a gente tem que ser rico. E eu falo sem nenhum constrangimento. Eu acho que a gente tem que vencer essa culpa, né, de ser famoso e ter dinheiro, né, nem que seja na análise da mãe de santo, do pastor, seja onde for. A gente precisa vencer isso, né, e procurar recursos para enriquecer mesmo. Eu acho que a gente ainda tem muita denúncia, ainda tem muita coisa para denunciar, a gente está longe do ideal, mas eu tenho dito sempre que a gente já tem muito para celebrar, né? E nós temos, basta nós vermos os filmes que essa juventude tem produzido, que são filmes de extrema qualidade, né? São filmes de qualidade técnica, qualidade visual, qualidade narrativa, e que é isso que você está falando, estão produzindo sem dinheiro, né? E assim, nós ouvimos os relatos deles, nós fizemos uma aula inaugural do nosso mestrado esse ano só com cineastas jovens, e é muito impactante você ouvir tanto eles quanto elas dizerem que pegam câmera emprestada, né, para poder produzir seus filmes. Mas, infelizmente, a gente tem, primeiro, tem a questão do país, né, da cultura do país, como que ela se constrói, né, como um todo, né? A gente vê que quem tem acesso a recurso é quem tem recurso, quem tem dinheiro, né? Quem tem muito dinheiro, que tem acesso a esses recursos. E aí a gente tem um problema maior que é o racismo, que é estruturante, né? Que é estrutural, né? E que impede o nosso acesso na maioria dos lugares de posição, mas que, como eu disse, nós estamos avançando. E eu acho que nós precisamos nos unir e nos reunir para fortalecer essa garotada, formar bem essa garotada. Nós temos projeto para isso já, né? Existem outras pessoas, outras instituições com projeto. Eu acho que, como eu disse na minha fala, o avanço é educação. Quando eu falo educação, é formação e competência técnica, né? E acho que eu vou somando com o que o Roberto está falando, eu acho que é o caminho, a educação, a gente vai se apoderar com isso, com a tecnologia. Eu há pouco tempo vi uma garotada que está mesmo nessa questão do empréstimo, fazendo produção de qualidade. E eu lembro de uma memória bem antiga, quando eu estava na faculdade, e que eu tive a oportunidade de estar na UERJ,
tendo uma aula de cartografia, e quando eu entrei dentro da UERJ nos anos 70 para 80, tinha uma estação, que hoje poderia ser estação digital, mas era uma estação de televisão, um espaço, uma rádio que nunca aconteceu. E isso me deu uma certa dor, porque eu falei, pô, esse equipamento todo aqui parado num departamento, que eu lembro quando eu estava lá na UERJ, eu falei assim, e agora? Então a gente não pode mais deixar isso acontecer. Mesmo que a gente não esteja na instituição, a gente tem que estar discutindo esse caminho e se apoderando sim, fazer blockbuster, né, ter o dinheiro para poder patrocinar o projeto do outro, que pode ser bacana, com certeza. Antes de eu complementar, eu vou complementar muito rapidamente, a gente já atrasou a sessão, a gente tem espaço, sei lá, para mais uma ou duas perguntas, uma rodada muito rápida, e eu vou responder enquanto vocês formulam para a gente fechar e a gente começa a próxima exibição em 10 minutos, mais ou menos. Claro, claro. Tem duas perguntas. Então, a gente faz as perguntas e passa para fechar? Não, só considerar dentro desse contexto. Então, tá, deixa eu só... Eu acho que tem uma coisa também, né, complementando os meus colegas Roberto e Antonini, que eu acho que é uma coisa que é muito importante. Eu falei isso esta semana, neste espaço, mas é sempre bom repetir, porque os públicos são muito diferentes. É a questão das ações afirmativas nas universidades e das políticas que estão em desconstrução mesmo, em desmonte. Eu acho que isso também é importante mapear a quantidade de alunos que conseguem entrar na universidade, né, a partir das ações afirmativas, né, e entrando na universidade, o empoderamento que a gente passa a ter dentro das pós-graduações e a nossa chegada como professores também nas universidades. Eu acho que isso é importante também na formação de novas narrativas, de olhares críticos e de produção. Além disso, né, eu sempre fico pensando na questão dos equipamentos. A gente está num momento em que tanto os editais de cultura quanto os editais para a universidade não são prioridade. Cultura, ciência e tecnologia definitivamente não é prioridade. Diz o caso da UERJ, né, que é uma universidade da qual eu sou funcionária, né, professora, concursada, enfim, a gente está aqui sem salário. Né, E aí, uma das coisas que eu fico pensando, e eu tenho visto efetivamente acontecendo, são os núcleos de pesquisa, né? Muitos núcleos de pesquisas coordenados por professores negros, né? Eu faço parte do MEAB, né? A gente também está no Museu Afrodigital, eu conheço outros grupos que têm tentado, de alguma forma, trazer esses financiamentos da ciência e tecnologia, que são poucos, são cada vez mais raros, na compra de equipamentos, né? Como câmeras e ilhas de edição, e na formação audiovisual dos nossos alunos, não necessariamente dentro das escolas de comunicação, né? Porque as escolas de comunicação ainda muitas vezes são escolas de elite. Né? Então, a gente está na educação, está no programa de relações étnico-raciais, está lá nas periferias em Caxias, do qual eu faço parte dos meus colegas. A gente está formando uma turma enorme de pessoas que trabalham com esses temas e que fazem interseção ou não com as imagens. Né? E isso tem sido, acho que também fundamental para mudar essa situação, né? Nesse contexto. Passa a palavra. Bom, a gente está vendo... a gente está vendo um desmonte da... A gente está vendo um desmonte da cultura popular no mundo. Tá? A gente está vivendo isso, vivenciando isso no mundo. Muita coisa foi construída e, principalmente para nós negros, a gente conseguiu romper com muitas questões, né? O Zósimo foi esse cara, né, que meteu o pé na porta sempre. Ele nunca teve o dinheiro necessário para fazer um longa-metragem. Ele metia o pé na porta e falava, vou fazer. E fazia, e deu no que deu. Tá? Ele foi esse espírito que ele plantou em cada uma das pessoas que estiveram perto dele. Irmão, você tem uma arma na mão, usa essa arma pro teu bem, pro bem da tua gente. Né? Então, isso é uma outra questão. Como a gente está vendo esse desmonte da cultura popular no mundo, as pessoas estão buscando outros caminhos. Legal, os editais, as possibilidades, tudo isso é muito bacana, muito maneiro. A gente escrever um projetinho, tal, mandar para o edital, tal, receber aquela graninha que é pouca, mas que a gente tem que botar a bandeira lá no Estado, do Ministério da Cultura, da Prefeitura. Legal, bacana isso.
né? Só que essa grana chega atrasada, chega aos poucos, é um inferno astral para se trabalhar com esse dinheiro, tá? que é nosso, é o nosso dinheiro, é o nosso dinheiro, né? É o nosso dinheiro, é dinheiro público, tá? Agora, eles não, eles fazem o que eles querem, né? Malas de dinheiro circulando para lá e para cá, eles têm a chave da cadeia, entra e sai a hora que quiser, né? Pois é, então, o Zósimo, ele desde sempre, ele foi, ele nadou contra a corrente, ontem eu tive uma notícia muito feliz, que dois filmes de um grande amigo meu, que é o Paulinho Sacramento, vai participar do Festival FICA, né? Não é esse festival não, é um outro festival que vai ter aqui no Rio, mas que tem curadoria internacional, né? Na verdade é um festival de colaborativo, de cinema colaborativo, tá? A gente precisa atentar para essas coisas. É um festival de cinema colaborativo. E as pessoas que estão participando desse festival fizeram cinema de guerrilha, né? Com a ajuda de amigo, com a participação de A, de B, de C, né? E pasmem, gente, o Spike Lee, o grande cineasta Spike Lee, ele conseguiu captar 1.240.000 para fazer um filme através de um sistema colaborativo. Vaquinha, tá? Pediu dinheiro lá na internet e conseguiu captar 1.240.000. E ele, por conta disso, ele está vindo para esse festival, tá? Para falar para a gente como é que é isso, né? Então, o que a gente sempre fez no Centro Afro-Carioca de Cinema foi um projeto colaborativo, né? A gente se estapeia lá, mas a gente faz o negócio acontecer, né? A gente briga, discute e tal, mas a gente vai lá, pendura a tela e pendura o projetor e faz, entendeu? Não quero dizer que a gente tenha que viver assim sempre, gente, mas a gente está aqui para conspirar. O Centro Afro de Cinema é uma casa de conspiração, e se a gente quer se ver na tela, a gente tem que sentar, discutir, brigar, aprender um com o outro, mas tudo dentro do maior respeito, do maior consideração, com tudo que se construiu até agora, tá? É isso que eu queria dizer com relação a isso aí. Jogo rápido, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar e agradecer imensamente a mesa de novo. Primeiro, eu queria só fazer uma proposição, um convite, na verdade, que esse domingo, no Festival da Semana dos Realizadores, que está passando no Itaú Artplex, vai passar às 21 horas o filme Café com Canela, que ele é um recordista, ele foi o primeiro filme co-dirigido por uma mulher negra a concorrer e ganhar prêmios na mostra principal de longas-metragens em 50 anos no Festival de Brasília. Ele foi recordista do prêmio de público, nunca antes houve tantos votos, e ele ganhou também melhor atriz e melhor roteiro. O filme é sensacional, eu convidaria todos que tiverem interesse. 21 horas, amanhã no domingo, no Itaú Artplex. E a diretora vai vir ao Rio, inclusive vai debater depois do filme. E a Ana Paula é uma das juradas da crítica, então todos vão poder depois do filme conversar com ela lá. O filme da Samira. É verdade, é o Travessia, que vai ser o curta-metragem da Samira, que vai abrir o longa. E em segundo lugar, queria propor a pergunta aos professores da mesa. Como é que vocês andam vendo a receptividade de seus pares, principalmente em relação à branquidade, da mudança de referenciais? Porque os referenciais canônicos existem, eles estão todos ali. Eu não vejo quase nossos pares, colegas, falando sobre, por exemplo, Haroldo, falando sobre Abdias, falando sobre o próprio Antunes e a companhia de teatro, e a mudança do referencial de modelo de padrão de atuação com o Zósimo, com Luísa Maranhão, com a própria Helena no debate dessa última mostra de cinema falou sobre o quanto foi influente fazer a grande feira com a Luísa, e que aquele referencial de atuação que as duas criaram ali era novo, não existia, e que se constitui a partir de então como uma personalidade do cinema novo. Então, por que o cinema novo não está se enegrecendo?
Por que o referencial acadêmico dele não está se enegrecendo nos cânones referenciais? E que, enquanto isso não acontecer, os editais vão continuar recusando vergonhosamente qualquer tipo de novas proposições. Porque, vamos dizer, se o Cacá Diegues propusesse fazer um novo filme sobre o Zósimo, duvido que os editais fossem recusar, mas também duvido que ele fosse propor. E nem acho que ele deveria, sinceramente. Ele está bem distante hoje em dia. Ele está bem distante da reflexão. Mas eu digo em relação a quem hoje em dia é aceito ou recusado pelos editais. Então, queria propor como a branquidade está vendo a mudança dessas tábulas referenciais canônicas. Boa tarde já, né? Eu estou pensando no bom dia da Alexandre. Boa tarde, obrigado por esse momento mágico, a Ana, a Isa, a todos da mesa. Eu sou Ana Santos, sou professora também da UERJ, faço parte do NEAB. Uma questão que eu discuto muito com a Ana, que sobressaiu muito nessa discussão que vocês estão colocando aqui agora, é a questão das memórias das famílias. Isso me interessa bastante, porque há 3 semanas atrás, bem rápido, nós estamos fazendo uma oficina, já fechamos essa oficina, numa escola, Escola Municipal São Domingos, aqui em Del Castilho, né? E uma das experiências nas nossas conversas com os professores é sobre a questão da memória das crianças em relação às suas famílias. E a grande maioria das crianças são crianças afrodescendentes, quase 90%, praticamente 90%. E uma das questões que elas ressaltam é da dificuldade das crianças quando elas vão falar da memória da família, lembrar da família, né? Do sobrenome, do que o avô, do que a avó, inclusive às vezes do que a mãe e o pai faz. E aí, uma das questões que elas colocavam é que muitas crianças, não sei, com dificuldade de falar sobre a família, né? Seja a família imediatamente, né, da profissão. E aí a gente começou uma conversa com elas sobre o fato de que desnaturalizar por que essas crianças tinham dificuldade de lembrar das histórias da família, do nome, sobrenome, da profissão, do que fazia, né? Então, quando a família do Zósimo traz, né, a memória, quando você traz a memória, né, do seu tio, né, quando ela traz a memória do irmão e vai... Isso para mim é muito fantástico, né? Porque um dos processos que eu sempre coloco lá com o meu grupo é de como esse projeto de embranquecimento ele funciona, né? E eu acho que a grande questão da educação é descobrir como é que isso funciona, né? No cotidiano, né? Desse apagamento da cultura negra, do afrodescendente, do negro, como se não fosse importante saber o nome da sua família, saber o que do seu avô, sua avó, seus tios, essa memória. E a gente sabe que a família negra tem essa memória, né? Em suas várias formas, mas isso não é cultivado como algo importante, né? A fotografia, por exemplo. Então, assim, a primeira vez, para fechar, que foi no penúltimo Festival de Cinema. Eu lembro do Joel Zito também num debate como esse, falando de como era importante que o cinema negro, que o movimento do documentar, das histórias, ele precisava de um incentivo que era a questão de mais gente escrevendo sobre a cultura negra, sobre os negros, sobre as questões das relações raciais. Tem muita gente fazendo, está nesse caminho, principalmente os mais jovens, mas essa discussão que eu acho central, para além de todos os papéis importantes que o Afro-Carioca vem trazendo, é esse resgate também, porque você vê uma quantidade enorme de jovens, não só no próprio movimento do Afro-Carioca, mas também no 72 Horas, em outros eventos, trazendo a memória de suas famílias, né? Contando a história do seu pai, do seu avô. Então, isso é uma questão que eu acho que é muito importante que a gente continue se comprometendo e não perca de vista, né? Esse incentivo e esse investimento na memória dos afrodescendentes, dos africanos e dos descendentes de africanos aqui
e na diáspora, né? Como algo que eu acho assim, então realmente me chama muita atenção trazer essa memória, fazer o que... E a gente precisa, para além da universidade, ir à educação básica nesse processo. Eu acho que é anterior à universidade, importantíssimo estar na universidade, mas como, por exemplo, fazer com que professores, a gente vem falando disso, se utilizem mais desse material que vem sendo produzido, imagem, fotografia, cinema, documentário, na educação básica, para que os alunos possam trazer a memória de suas famílias, porque essas memórias existem, mas elas ficam, às vezes, inquietadas, escondidas. Aquelas crianças que têm parentes nas áreas do samba, da música, da cultura em geral, né, do carnaval ou de outras, elas vão trazer. Mas há crianças que têm outros formatos, né, de família que também está lá, mas fica muito escondido. A gente fecha e 1h30. Não, tudo bem. Então, eu vou fazer minha segunda pergunta, mas eu gostaria de fazer essa pergunta há muito tempo, não só para você, que é sobrinho do Zósimo e tudo, para os negros que acabaram entrando no cinema. Como é que ele lidava com a questão da beleza e de ser o escolhido por conta da beleza? Porque a Bisa falou, ele era considerado o negro mais bonito do Brasil. Eu tenho uma grande amiga, que eu considero afetivamente como prima, ela fez o filme Quilombo, do Cacá Diegues, e ela era lindíssima, entendeu? Era perfeita em termos assim, da estética, da beleza, né? E aí eu tenho sempre curiosidade de pensar quem são os escolhidos e como é que ele se sentia como o mais lindo do Brasil, não é? E era, como ela acabou de dizer. E a gente faz essa rodada final para dizer para os filhos, porque vocês vão ficar para a segunda parte. Olá, boa tarde, meu nome é Rodrigo. Sobre a questão dos editais e tal, só lembrar que tem uma conquista do movimento negro dentro do audiovisual, que são os editais afirmativos, né? O primeiro foi em novembro de 2012, curta afirmativa, depois teve em 14 e em 16 teve de longa. Aí em 17 agora não teve, mas a Viviane foi lá exigir na Secretaria do Audiovisual. Então, assim, já está o pé na porta, o negócio é alargar essa passagem cada vez mais. E só lembrar que em 2012, quando foi a Marta, que estava no Ministério da Cultura, Marcos Suplicy, fez os editais pela primeira vez para negros, não só no audiovisual, mas também na Funarte. A Funarte já tinha uma tradição com a deficiência física, né? O Saleitão foi contra. Tem uma reportagem do Saleitão na época, em 2012, dizendo que isso só ia botar o país em guerra, brancos contra negros e tal, e está ali no Ministério da Cultura. E tem uma parte que você falou sobre botar os filmes nas escolas. Em 2015 foi feito um grupo de trabalho sobre a Lei 13.000 do Cristóvão, sobre que tem que botar filme brasileiro, no mínimo 2 horas de filme brasileiro por mês nas escolas. Né? E foi feito um GT, tinha o pessoal da educação, do Rio eu lembro que estava 3P, tinha pessoas da área de educação de outros estados, e tinha o Frederico Cardoso, que estava compondo o Tempo Glauber, que foi tirado agora pelo INSS, né, que teve a cobrar R$25. E tinha a galera sindicalista, do grupo do qual eu faço parte, e a gente fez uma proposta de levar junto a questão da lei, não só a 10.000, mas também a 11.000, né, para conteúdo tanto do audiovisual negro quanto indígena. Acaba que não tinham os grandes realizadores, né, a galera do longa-metragem ficção, os homens brancos e tal, né, que estão ali no topo da grana. Eles não foram convidados para esse GT. Quando souberam do resultado do GT, e inclusive falaram que todo filme com dinheiro público deveria ser público na escola pública, ou seja, não deveriam ganhar 2 vezes por aquilo, eles foram, eles primeiro o Juca Ferreira na época,
E o Juca deu uma segurada, em 2016 veio o golpe, aí foi tudo por água abaixo, o resultado desse GP ninguém sabe, ninguém viu, está ali guardado, talvez seja até melhor estar guardado um pouco mais, a gente espera talvez um tempo um pouco melhor. Mas é só para falar assim, tanto na parte de exibição já tem uma cunha na porta, e tem, as pessoas estão aí transitando, participaram por esse GP, tem uma importância política e defenderam, inclusive, a 10 mil, tanto a 10 mil quanto a 11 mil, na circulação nas escolas públicas desses filhos. Bom, dentro do Centro Afro Carioca, junto com os órgãos, eu fui descobrir que na Nigéria, a Nigéria é o terceiro maior polo de cinema do mundo, né? E eles fazem mais de 600 títulos por ano, enquanto aqui no Brasil a gente faz, quer dizer, a gente não, eles fazem 200, 100 e poucos títulos por ano, né? E lá, para responder um pouco ali, eu sei, como é seu nome? A Sônia. Lá eles fazem isso que você falou, assim, eles filmam até a história do cachorro, né, da maneira que eles podem filmar, mas com muita dedicação e tal, e conta, narra aquela história, né, e faz lá os DVDs e vende nesses cineclubes, né. Isso criou uma movimentação de jovens cineastas, virou uma questão cultural e aí desses filmes que são feitos de família, né, essas histórias que são contadas de família, muitas vão parar na tela grande e por conta disso hoje a Nigéria é o terceiro maior polo de cinema do mundo, né? Então eu acho que é um pouco isso aí. Eu tenho um filho que vai fazer 2 anos e toda vez que eu pego a minha câmera para fotografar, inclusive fotografar ele, quando ele não faz pose, ele quer pegar a câmera para fotografar. Então, como eu tenho em casa várias câmeras velhas, né, que já não funcionam mais, eu dei uma câmera para ele. Então, assim, ele pega a câmera dele e vai na casa da avó e fala, vovô, foto. Aí, entendeu? Ele vai, pega a câmera e olha direitinho, segura direitinho na câmera. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem essa coisa mesmo, assim, o músico, né, dá um instrumento para o filho. Eu acho que todo mundo devia fazer isso, assim, dar um instrumento, dar uma câmera para o filho para que gere essa continuidade. Com relação à questão dos editais, é aquilo que eu falei, assim, há um desmonte, né? Foi gavetado muitas coisas, tem edital que não foi pago, né? Edital de cultura negra que não foi pago, né? Então, a gente tem que trabalhar as alternativas, né? A gente tem que trabalhar as alternativas. Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet aí que a gente pode... O que nós temos é um produto excelente. Se for pegar desde a raiz, né, a história do Zósimo, a história dos filmes do Zósimo, né, desde quando ele atuou nas TVs, nos jornais e tal, como diretor, como curador de cinema, como gestor junto com a Misa do Centro Afro Carioca de Cinema. Então, é muito rico, né? É muito rico e tem muito valor. A gente precisa procurar saber de que forma a gente conta essas histórias todas. Aí não é só o Centro Afro, também todos os núcleos de cultura popular, né? De que forma a gente narra essas histórias, mostrando que elas têm valor, né? Valorizando essas histórias, para que a gente possa, de alguma forma alternativa, conseguir captar. É isso que eu particularmente penso. Só no caminho dessa memória que o Ierê fala, eu tenho isso para a família, é fundamental, assim, esses encontros que a gente já tinha desde, né, do domingo, da comida. Acho que Bisa, sabe, tem essa memória com a Rita, que é essa grande gestora desses encontros, e o encontro da
família e dessa coisa animada. E quando eu adquiri meu apartamento, a primeira coisa que meu time me deu foi uma mesa. Falou, essa mesa aqui é a fundação da casa, é onde tudo começa. A gente come, a gente se reúne, os filhos caminham, os dois chegaram ali que são pérolas lindas, hoje está fora do país. E é isso que dá essa razão. A família é muito forte. Isso para mim é uma coisa fundamental. A Bisa sabe disso, o Ielê, as pessoas que nos conhecem com um pouco mais de intimidade, sabem que isso, na confusão, está ali. A família está ali, é um alicerce. A mãe falou aqui, é esse alicerce, é o encontro, é a confusão, mas está ali. E essa é a história que está sempre contada. Eu acho que quando o Aniceto, no filme que vocês viram no início, traz essa memória do estivador, ele está vivendo isso. Quer dizer, quando ele fala da fundação ali do Império Serrano, nossa, Silas de Oliveira, que os Zósimo fez questão de ter ali aquela placa, porque a gente não vê a placa muito dos nossos nomes nos lugares, né? Então está ali Silas de Oliveira, e ele fez questão disso, me mostrar muito jovem isso. Então é uma coisa que a gente vai, sabe, absorvendo, vai entrando na nossa veia e fala, pô, isso aqui não tem como mais sair, não tem jeito. Eu acho que quando essa dupla, Bisa e Zósimo, com todos os caminhos, percalços e como diz assim, né, essa coisa visceral que é da angústia e que a gente fica na espera do dinheiro, do financiamento, acho que a gente agora tem que aprender a se apoderar sim e a gente poder fazer um caminho de um financiamento em que a gente possa ter ou o nosso banco, ou o nosso advogado, tudo junto para poder fazer esse projeto. E o Ielê falou muito bem aí do Senegal, quer dizer, essa coisa de você filmar, buscar os relatos das famílias, os contadores de histórias é importante. Bom, eu queria primeiro dizer que eu aprendi o que é família com esta família que está aqui. A família dos Zósimo virou a minha família, que eu descobri que família era uma coisa muito boa, importante, foi só com eles. Obrigada. Obrigada, Rita. Eu queria responder agora da beleza, porque é interessante, eu acho interessante essa história. Eu tenho a impressão, porque eu conheci o Zósimo, ele já tinha 40 anos, eu tenho a impressão que a beleza deve ter ajudado muito a ele quando ele era muito jovem. Mas, aos poucos, e quando eu encontrei ele já tinha 40 anos, e ele já estava percebendo o que essa beleza, o preço que ele tinha que pagar para ele poder ter aquela beleza ajudando ele. E eu acho que ele começou devagar, mas começou a rejeitar essa beleza, na verdade. E ele começou a se envelhecer de um certo jeito. Eu me lembro que um belo dia ele estava de boné, esse boné de sambista. E eu era super jovem, e aí eu disse para ele, mas por que esse boné de velho? Ele falou, porque os velhos são a minha lição, são a minha vida. Eu quero parecer com eles. Eu falei, mas você é muito jovem. Ele falou, não sou não, Bisa, eu quero ser igual a eles. E ele já tinha 50, mais ou menos, sei lá o quê, mas aí ele queria parecer 60. E ele sempre se botava mais um ano. Você dizia assim, quantos anos você tem? Ele estava sempre no outro ano, que era mais um do que ele tinha. E às vezes ele se deixava barbudo, ele não queria mais ser bonito daquele jeito, porque o preço da beleza podia ter levado ele, ou seja, eu acho que ele deve ter lutado muito para que a beleza não tenha sido um empecilho na vida dele. Não foi, porque ele não deixou, mas ele lutou para isso. Eu queria falar rapidamente da branquidade, né? E a branquidade é uma categoria, né? A gente não está falando de indivíduos, tem muita gente que chama de branquitude, eu prefiro chamar de branquidade. Tá, vou aprender. Não, mas é só por uma questão semântica e pela oposição que algumas pessoas fazem com negritude. Né? E aí eu prefiro chamar de branquidade, mas não há diferença nenhuma entre essas coisas, é só uma postura semântica de linguista maluco que fica preocupado com as palavras. Mas a gente está falando dessa categoria, né, que é uma categoria que existe desde que a categoria negro foi criada, né, mas que no Brasil, depois das políticas afirmativas de inclusão de pessoas negras, isso vira uma avalanche, né, que a gente está vivendo, principalmente dentro da academia, dentro da academia, que é o meu lugar, é onde eu sei, onde eu milito e onde eu luto, não tem sido fácil. Né? Em nenhum momento tem sido fácil.
Principalmente porque a academia é um lugar de pessoas brancas, né? E eu não estou falando de indivíduos, eu estou falando de uma categoria mesmo, e que tem privilégios históricos, seculares, milenares, né? E que agora vê um monte de neguinho e neguinha querendo ocupar um lugar que nunca foi deles e que na cabeça da branquidade não tem que ser, né? E aí como que você vem com um currículo, com uma proposta, com uma estética, com uma proposta de produção que não é a eurocentrada e que não é aqui os sujeitos brancos sejam os protagonistas. E aí isso está em todos os setores, né? Desde a ementa que você produz, a bibliografia que você escolhe, e é só para ter uma ideia, eu dou um curso, ofereço um curso que é Raça e Racismo na perspectiva de intelectuais negros. Por opção política não tem um branco. Todos os autores, todos os teóricos são homens e mulheres, negros e negras. Isso causa um incômodo. Sabe? Isso causa um incômodo. E eu sempre digo para os meus alunos que a minha proposta é o seguinte: nós temos que estudar todos os brancos. Temos que conhecer toda a teoria de todos os brancos. Temos que estudar tudo. Mas a gente precisa conhecer os negros. A gente não conhece nem os negros nem as negras, né? E é um curso específico. Né? Por exemplo, quando eu falo de cinema, eu uso os franceses, eu uso todos eles, todas as pessoas que a gente discute normalmente, mas esse curso, e aí tudo bem, né? Aí você tem um preto lá falando de cinema usando só branco, não tem problema nenhum. Mas se você muda, né, o enfoque, isso vira um horror. E aí, a partir disso aí, né, vai para todos os lugares e todos os pontos e todas as posições. Só para ser mais breve. Também na linha de fechar, para a gente começar a segunda exibição, respondendo a Sônia, né? Duas coisas, né? Com relação à bibliografia. Passo pelas mesmas coisas, Roberto, só que aí os meus cursos são sobre cidade, e aí os alunos começaram a fazer movimentos de demanda de buscar autores e autoras negros, né, ou autoras, porque tem uma maioria masculina, para dar conta disso. Então a gente tem hoje essas mesmas pessoas que estão produzindo audiovisual buscando outras referências e nos buscando, tanto dentro da academia como numa interlocução mais livre, né? Então tem sido muito interessante aprender com os meus colegas mais jovens e incluir bibliografias que eu nunca tinha incluído nos meus cursos. E com relação à família, a gente tem discutido eternamente essas coisas, é uma questão que perpassa, né, a nossa atividade profissional, inclusive não apenas na universidade, mas no ensino básico, né, fundamental e médio, e da necessidade, às vezes, de a gente fazer oficinas audiovisuais para pensar memória, né, e trazer fotos, e trazer registros, e trazer documentos. Eu acho que isso a gente, de alguma forma, poucos colegas, eu percebo que a gente tem feito, e percebo o quanto isso fez diferença na minha vida, né? Assim, a gente é uma família que fotografa amadoramente. Então, eu ganhei a primeira câmera com 8 anos da minha mãe, né? Então, meu avô era um fotógrafo amador, então isso assim, fez uma baita diferença na concepção do que é família, do que é registro, do que é memória, do que é cidade. E é isso que a gente tenta, de alguma forma, reproduzir nas oficinas que a gente trabalha no ensino básico, com professores do ensino básico, né? E aí, assim, finalizar falando, eu ia dar uma câmera de verdade pro menino. Ele deve estar treinando, né? Não, eu vou fazer uma campanha aqui, dá uma câmera de verdade pro garoto. Eu posso falar uma coisa ali para ele? Eu queria, rapidinho. Com relação aos editais, eu acho que a gente já andou sim, a gente tem que celebrar que tem os afirmativos e a gente já está incomodando um pouco, mas é muito pouco que está incomodando, eles estão mais apavorados, o que eles estão dando ainda é muito pouco, porque são cotas menores, são editais menores, com verbas menores, mesmo a Viviane que ganhou um agora, porque ela ganhou esse para fazer o longa, né? Mas ganhou o BO, enfim, a gente ainda está ganhando muito pouco. O Zósimo dizia assim, Bisa, o nosso número é outro. Ele ainda não... eu gostaria muito que ele perdesse essa razão, porque por enquanto o nosso número ainda é outro. A gente está bem de frente disso nos editais. A gente ganha alguns editais sim, senão não estava nem aqui. Então, assim, não é uma coisa vitimizada, não é isso, mas é um retrato, né? Porque a gente ainda ganha muito pouco por que a gente produz e por que a gente pode fazer. E pela qualidade. E pela qualidade.
Muito obrigada. Só para lembrar, meu filho tem 2 anos, cara. Meu filho tem 2 anos. Vamos para o LX. Qual é o filme agora? A câmera é de verdade. Está treinando. Agora, gente, nós vamos exibir a Samba do Trem, Zona Carioca do Porto. Eu acho que sim, a gente passa primeiro Zona Carioca do Porto. Zona Carioca do Porto é inédito. Totalmente inédito. É só poder, se alguém for embora. Acho que não tá. Então, olha só. Assim, vamos combinar alguma coisa aqui com a plateia participativa e engajar. 2 coisas, né? A gente vai fazer um intervalo muito rápido, de 5 minutinhos, para a gente voltar para desarmar aqui a mesa. Leandro, a gente inverte os filmes. A gente passa primeiro Zona Carioca do Porto, que é inédito, e a gente quer que todo mundo veja, se alguém tiver com restrição de horário, né? E depois a gente passa Samba no Trem, ok? E aí eu estou entendendo também que o espaço do outro debate a gente reduz um pouco, a gente faz aqui, a gente vai estar disponível para conversar, mas não vai ser uma mesa. A Zona Carioca do Porto quase ninguém conhece. Realmente é um filme que os Osmond fez e ficou, tem umas cópias, mas sozinho, né? Assim, seria sabe? importante. Não faz parte daquele de várias, né?